A herança amaldiçoada, o segredo sinistro dos 30 anos de miséria no campo revelado. Ana empurrou a porta da antiga casa e um rangido estridente ecoou no silêncio opressivo. O cheiro do café fresco a atingiu como uma nuvem nostálgica, mas aquele sabor de lar logo se dissipou, dando lugar a um clima denso de desconforto. Logo, as sombras dançaram à sua volta, como se quisessem tragar a luz. Fazia 5 dias que sua avó, Dona Eulália, partira, mas a presença dela ainda parecia impregnada nas paredes, bem como os segredos que a cercavam. Era ali, naquela sala escura e trancada, onde ela se lembrou de sussurros que nunca entendeu. Os primeiros dias foram um pesadelo. Ana sentia o peso dos olhares furtivos por onde passava, cada vizinho parecendo sussurrar seu nome em tom de reprovação. O calor do dia se tornava gélido ao cair da noite, quando os galhos das árvores balançavam com a brisa, parecendo chamar seu nome. Os antigos amigos da sua avó não a reconheciam mais. O que era família se tornara um labirinto de desconfiança. A vila, antes acolhedora, se transformara em um cenário de filmes de terror, onde cada esquina parecia guardar um segredo obscuro. Na busca por entender aquele clima pesado, Ana encontrou cartas antigas 10 anos antes do nascimento dela, que revelavam um pacto ominoso. A prosperidade da fazenda em troca da miséria dos moradores. Aquelas palavras reverberavam em seu peito como uma sentença de morte. Disseram que moradores abriram suas vidas para a riqueza de Eulália, enquanto o terreno ao redor padecia. Os olhos da comunidade consignavam essa maldição. Cada folha de papel revelava uma nova camada do horror que ela estava prestes a se aprofundar. Certa noite o vento uivou como se quisesse adverti-la, e foi nesse contexto que Ana a viu. Uma figura familiar, disfarçada, que parecia caminhar pela escuridão da sua memória. O olhar dela brilhava com um entusiasmo que era, ao mesmo tempo, acolhedor e assustador. Ana sentiu o pânico percorrer sua espinha quando percebeu que a figura a seguia, se escondendo entre as sombras, observando cada movimento. O coração da jovem disparou e, por um momento, ela hesitou. Seria a figura uma amiga ou um espectro? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana não pôde ignorar a sensação de estar sendo observada. As sombras pareciam ganhar vida, parecendo falar entre si, como se conspirassem contra ela. Cada grito silencioso ecoava sua loucura. Na correria da noite, as cenouras brotadas nas lavouras da fazenda pareciam se contorcer em dor, e a brisa sussurrava os nomes de seus antepassados. O medo crescia cada vez mais, agora eclodindo como uma fúria antiga. Ana sabia que não ficaria em paz enquanto não desvendasse o mistério. Eram os fantasmas de sua avó e da história da vila que a condenavam. Mas quem a protegeria? As vozes de quem deveria ser seu refúgio se tornavam apenas ecos de um lamento distante, enquanto a figura a perseguia, parada em cada sombra da sua vida. Ela mal poderia acreditar que a batalha não era apenas contra uma maldição ancestral, mas também contra aqueles que realmente amava e que estavam envolvidos no passado sombrio. Qual seria o preço da verdade? À luz da manhã, a cidade mostrava novos e velhos rostos ao mesmo tempo. A linha entre amigo e inimigo tornava-se tênue. Era essa a verdadeira maldição. E ao segurá-la em seu coração, Ana pressupunha uma escolha: lutar
ou sucumbir. Ana acordou com um sobressalto, o frio da madrugada penetrando até os ossos. O dia começava devagar, mas a sensação de abandono e urgência a envolvia como um cobertor branco, gélido e sufocante. O passado sombriamente encantado de sua avó pairava sobre ela, mais presente que as paredes da casa antiga. Enquanto se arrumava, ouvia o vai e vem das folhas do quintal. A cada vento que passava, pareciam haver pequenas vozes nas árvores, sussurrando segredos que ela não queria ouvir. Faltava coragem para sair do quarto, mas era preciso enfrentar. Com um suspiro profundo, decidiu dar o primeiro passo. Descer até o porão, onde os grilhões do passado aguardavam por libertação. O porão era um local que sua avó raramente mencionava. As lembranças que Ana tinha eram nebulosas, acentuadas por histórias de sustos e coisas estranhas que ocorreram ali. Com a lanterna em uma mão e o coração na boca, ela desceu os degraus de madeira rangente, a cada passo mais inquieta, como se a própria casa estivesse tentando dissuadi-la daquilo. Lá embaixo, um cheiro de mofo e coisa esquecida a invadiu. O espaço era escuro, repleto de objetos cobertos por lençóis brancos. Cada um deles era um manto que escondia uma história. Ana se aproximou de um dos lençóis e puxou, revelando uma velha caixa decorada com símbolos estranhos. O coração dela disparou. Aquilo tinha um aspecto anacrônico, um objeto fora da realidade que conhecia. Ao abrir a caixa, encontrou um diário antigo. As páginas estavam amareladas, com a caligrafia delicada da avó. Ana começou a ler em voz alta, a voz tremendo em cada palavra que revelava os horrores da cidade. Os pactos são selos de dor. A fazenda clamará por vidas. Os escritos falavam de uma entidade ancestral que alimentava a fazenda em troca da opressão de suas gentes. O diário começou a tomar uma forma própria, uma voz que se desenrolava em seu entendimento. E de repente, a lanterna piscou. O silêncio foi rompido por um estalo nas sombras. Ana sentiu o medo tomar conta dela, enquanto os lençóis começaram a se agitar sozinhos, como se estivessem vivos. Dando um passo para trás, ela notou que a figura da noite anterior estava ali. O rosto familiar, mas distorcido pelo terror, parecia surgir das profundezas das trevas. Seus olhos eram como buracos sem fundo. Você não deveria estar aqui, Ana. A figura sussurrou, uma voz tão triste e melancólica que congelou a jovem em seu lugar. Era Eulália, mas não era a avó que conhecera. A essência dela estava tomada por algo mais sombrio, uma sombra que a seguia. Por que você voltou? O que é esse pacto? Ana gritou, a voz ressoando no espaço claustrofóbico. A figura hesitou, suas mãos trêmulas, como se lutasse contra os próprios grilhões. A tensão no ar era palpável, e Ana sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada. Ninguém pode escapar. A voz da avó ecoou, mais forte agora, e as paredes pareciam vibrar. Mas você ainda pode escolher. A luz piscou novamente, e tudo ficou escuro. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O medo a envolvia como um abraço sufocante, mas em seu peito havia uma centelha de coragem renovada. Ela precisava descobrir a completa verdade antes que fosse tarde demais. A maldição da vila se tornava cada vez mais desesperadora, e qualquer movimento em falso poderia selar o destino de todos ali. Quando a luz retornou, a caixa de objetos estava fechada. A figura havia desaparecido, mas Ana sentiu seu coração pulsar com a urgência de um chamado. Havia algo mais que ela ainda não sabia, algo escondido entre aquelas páginas amareladas. Quem a impediria de seguir adiante? Seria a verdade uma cura ou uma condenação? E se o amor pudesse se transformar em terror? Ana sabia que a batalha estava apenas começando. E o que ela descobriria a seguir poderia mudar todas as regras do jogo.
Ana sentiu um arrepio na espinha, enquanto os ecos da voz de Eulália ainda reverberavam em sua mente. Com um impulso, abriu o diário novamente, decidida a desenterrar a verdade que pairava como um fantasma em seu coração. As páginas pareciam pulsar, como se estivessem vivas, ansiosas por serem lidas. A lanterna tremeu em sua mão enquanto um novo estalo ecoava pelo porão, mais forte que antes. O ar estava carregado, e Ana percebeu que o clima escuro se tornara ainda mais opressivo. Em um ato de bravura, ela sussurrou: "Sobre o pacto, o que ele exige?" A resposta não veio em palavras, mas em um movimento que fez seus olhos se arregalarem de pavor. O lençol que cobria um objeto próximo a ela se levantou lentamente, como se uma força invisível o estivesse erguendo. A ansiedade fez seu coração acelerar, uma batida como um tambor na floresta silenciosa. Ela se aproximou do objeto revelado, um espelho antigo. Sua superfície embaçada refletia mais do que apenas a imagem de Ana. Refletia a própria essência da casa. No vidro, vislumbres de rostos distorcidos e gritos silenciosos apareceram e desapareceram como sombras fugazes. Ana sentiu que era arrastada para aquela visão. Com um gesto, ela tocou a superfície fria do espelho e recebeu uma onda de calor que a fez recuar, tonta. "Os perdidos", dizia uma voz indistinta, deslizando como um sussurro entre as paredes do porão. "Aqueles que se foram, aqueles que partem." Ana olhou para o diário, onde novos trechos ganhavam vida com uma caligrafia que ela não reconhecia. Palavras de advertência, histórias de dor profunda, clamores de pessoas que foram sacrifícios nesse pacto implacável. Um retorno não é possível após o chamado da terra. Os textos advertiam. Cada gota de sangue acaricia o solo e, em troca, a terra permanece sedenta. O chão tremeu novamente e de dentro das paredes começou a surgir uma névoa negra, serpenteando como uma cobra. Ela viu contornos vagos formando figuras conhecidas, rostos familiares de pessoas que ela nunca mais quis ver. Era como se os espíritos daqueles que foram levados pelo pacto estavam de volta, cobrando uma dívida. A pressão aumentava. Ana lançou uma olhada ao espelho uma última vez e viu Eulália atrás dela. A avó, mas não a que conhecia. Os olhos da figura eram agora opacos, a pele pálida e enrugada, uma semelhança que se tornava cada vez mais distante da memória acolhedora que guardava. "Você precisa entender, Ana", a voz gélida de Eulália ecoou. "A escolha é sua, mas o peso dessa escolha pode ser mais pesado do que você imagina. Os laços da nossa família não podem ser rompidos." Com um grito sufocado, Ana se afastou do espelho e do diário. A pressão do passado a esmagava, e a ideia de se libertar de suas raízes se tornava cada vez mais tentadora. Mas e se a liberdade significasse condenar outros? As figuras que se aproximavam dela pareciam implorar. Mas como se poderia escolher entre fugir ou enfrentar as consequências de um legado tenebroso? A única certeza era que ela precisava agir antes que a névoa a envolvesse, antes que os acordos obscuros se tornassem irreversíveis. Tinha que descobrir como quebrar o pacto, ou o que restava de sua avó e da própria conexão com a fazenda se dissiparia para sempre. Com o coração pulsando, Ana sabia que a hora estava chegando. A verdade a aguardava, escondida na escuridão da casa, e o que ela aprenderia poderia não apenas salvar a ela mesma, mas a todos os que estavam ligados ao legado da sua família. A pergunta que a atormentava crescia. Até onde você iria para quebrar uma maldição? E com essa interrogação, Ana se lançou mais fundo nas sombras em direção ao desconhecido do porão. Buscava uma chave, uma resposta que poderia selar o destino de muitos, ou talvez apenas o dela própria. As sombras dançavam nas paredes do porão enquanto Ana se movia com cautela, os ecos do passado sussurrando como um vento gelado. A névoa se espraiava pelo chão,
envolta em uma camada de escuridão que pareciam querer engoli-la a cada passo. O diário tremia em suas mãos, pulsando com a ansiedade da verdade que estava prestes a descobrir. Ela forçou seus olhos a se ajustarem à penumbra. O que mais a casa escondia? O que havia por trás dos rostos distorcidos que apareciam no espelho? Essa última revelação sobre o pacto a pegou desprevenida, mas não podia deixar o medo paralisá-la. Sua avó, Eulália, parecia se transformar a cada instante e a imagem da figura opaca a assombrava. O que queria dizer com aquele peso insuportável? Ana se lembrou das histórias que ouviu quando criança, sobre pessoas que desapareceram, sussurros sobre acordos feitos sob a lua cheia. Mas nunca tinha dado muita atenção. Agora, cada palavra parecia um pedaço de um quebra-cabeça, e ela precisava montá-lo antes que fosse tarde demais. Aonde se dirige a névoa? A resposta parecia estar em uma sala vazia adiante, onde um leve brilho lutava contra as trevas. Ana respirou fundo, tentando acalmar seu coração que acelerava como um tambor. Ela se aproximou, movendo-se com a cautela de quem entra em um território proibido. A luz tremulante revelava uma porta entreaberta, uma passagem que parecia prometer mais segredos. Ela empurrou a porta. O ranger era como o grito de um espírito perdido. A sala estava repleta de objetos antigos, amarelados pelo tempo, mas o que mais chamava sua atenção era uma caixa em cima de uma mesa, coberta por um pano vermelho desbotado. O símbolo na caixa fez seu sangue gelar. Era o mesmo que ela viu no diário, um emblema que parecia pulsar com uma energia própria. Ana hesitou, mas a curiosidade a puxava. Levantou o pano, e diante de seus olhos estava um relicário. Seu coração disparou. O relicário poderia ser a chave que precisava. O que estaria dentro? Ela estendeu a mão, mas antes que pudesse tocá-lo, uma onda de frio varreu a sala. A luz piscou e apagou, mergulhando o ambiente em escuridão total. O silêncio se tornou ensurdecedor e a névoa estava de volta, serpenteando ao redor de seus pés, subindo pelas suas pernas. Vozes indistintas ecoavam em seus ouvidos, chamando-a, implorando, ameaçando. Ana lutou para se concentrar, mas a confusão a envolvia. Onde estava Eulália e os rostos que ela tinha visto no espelho? A névoa parecia querer arrancar sua sanidade. Não se aproxime. A voz de Eulália soou novamente, mas desta vez com uma urgência ainda mais palpável. O relicário carrega a verdade, mas a verdade pode ser uma maldição. Ana hesitou, a mão paralisada a centímetros do relicário. A voz estava se dissipando, mas era claro, aquela caixa guardava algo terrível e essencial. Um último aviso reverberou em sua mente, ecoando como um sino. Você não pode voltar. E então, com um impulso ou talvez um desespero, Ana agarrou o relicário. A névoa se agitou violentamente, como uma tempestade prestes a eclodir. Um grito ressoou, não de um espírito perdido, mas algo que remexia dentro dela. A casa inteira começou a tremer, o chão se sacudindo sob seus pés. Ana percebeu que a escolha havia sido feita. Mas para onde isso a levaria? A liberdade ou a condenação? As sombras dançavam ao seu redor e o peso do legado a puxava. O que mais estava por vir quando ela abria a caixa? O mistério se adensava, e a janela de tempo para descobrir a verdade ia se fechando rapidamente. O que ela estava prestes a liberar poderia mudar tudo. Ou acabar com tudo. A caixa pulsava em suas mãos, como se estivesse viva, ansiosa para ser aberta. O coração de Ana batia desenfreadamente, suas mãos suavam e a sensação de perigo pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O relicário era bonito, com detalhes delicados, mas a beleza não conseguia disfarçar a essência sombria que parecia emanar dele. O que estaria guardado ali?
Com um esforço, Ana percebeu que precisava agir antes que a névoa a consumisse por completo. A verdade pode ser uma maldição. A frase da avó ecoava em sua mente, mas o medo a apertava como uma cobra, e a curiosidade se tornava incontrolável. Ela respirou fundo e, em um movimento rápido, destravou a tampa do relicário. Um estalo ecoou, e a névoa começou a se agitar. Dentro da caixa havia um antigo medalhão, adornado com imagens de rostos conhecidos, pessoas da família, mas com expressões distorcidas, como se estivessem em sofrimento. Ana mal teve tempo de processar o que via quando um vento gélido soprou pela sala, fazendo os objetos reverberarem. A voz feminina, como um eco distante, começou a murmurar. Você está destinada a ser parte disso. Não há como escapar. O legado exige o seu sacrifício. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As vozes que antes eram apenas sussurros, agora se tornaram gritos ensurdecedores, clamando por sua atenção. Os rostos no medalhão pareciam se contorcer em agonia, como se tentassem alertá-la sobre algo terrível. A pressão aumentava, a casa tremia, as paredes se aproximavam, ameaçando-a engoli-la. Ela fez o que muitos fariam em um momento de desespero. Fechou a tampa do relicário rapidamente e deu um passo para trás. Mas não foi o suficientemente rápido. A névoa se espalhou por seus pés, subindo rapidamente, como se quisesse puxar suas pernas e prendê-la no chão. As vozes agora eram um coro, um lamento coletivo que reverberava em sua mente. Você não pode sair, você pertence a nós. Ana lutava contra a sensação de que a casa estava viva, que a névoa se alimentava de seu medo. Em um arroubo de coragem, ela apertou o relicário contra o peito, buscando algum tipo de proteção, e gritou: "O que vocês querem de mim?" Silêncio. A casa parou momentaneamente, como se as sombras hesitassem. Mas logo, um riso baixo e maldoso ecoou ao seu redor. As luzes piscavam freneticamente, como se dançassem ao ritmo de um terror desconhecido. Ana percebeu que, ao abrir a caixa, havia despertado algo que deveria ter permanecido adormecido. No fundo da sala, a porta que ela entrou começou a se fechar lentamente, como se tivesse mente própria. Ana, você deve escolher. Uma voz grave falou, emergindo do caos. Era o eco de sua avó, mas carregava uma gravidade que agora soava familiar. Liberte a verdade ou seja destruída por ela. As paredes se comprimiam e a névoa se tornava mais espessa. O relicário pulsava em suas mãos e a escolha a pressionava como uma tonelada em seus ombros. O que era essa verdade que sua avó a advertia? O que aconteceria se ela não fizesse nada? Com um estalo seco, a porta se fechou. Ana olhou desesperada para o relicário, sentindo o peso da decisão. Liberar o que guardava ou enfrentar o desconhecido? A luz da sala piscou mais uma vez, agora revelando um espelho quebrado na parede. No reflexo, ela viu os rostos que estavam no medalhão, e todos pareciam olhá-la, um último aviso aterrador. Então, um frio intenso envolveu seu corpo. O que estava por vir poderia ser mais terrível do que qualquer um desses rostos poderia sugerir. Estava claro. O tempo estava se esgotando, e a casa não iria deixá-la partir sem que houvesse consequências. E em meio à tensão, uma nova possibilidade surgiu. Um jeito de escapar. Mas a que custo? O coração de Ana acelerou mais uma vez. O que ela faria agora? O tempo parecia se estender conforme Ana hesitava, o pulsar do relicário ditando a cadência daquele momento. Ela olhou para o medalhão, seus dedos tremendo ao tocar a superfície fria. E se eu abrir? E se eu não abrir? A dúvida tornava-se uma sombra, única certeza em meio ao caos que a envolvia. Num ímpeto desesperado, ela fechou os olhos e concentrou toda a sua coragem. Seja o que for, eu encaro, murmurou para si mesma.
Mas a voz da avó reverberava em sua mente como uma campainha de alerta. O legado exige o seu sacrifício. A névoa ao seu redor se agitou, quase como se soubesse que ela estava prestes a tomar uma decisão. O chão parecia vibrar, e a temperatura no ambiente desabou em um frio glacial que a fez tremer. Ana poderia ouvi-las. As vozes, mais distintas agora, se entrelaçavam numa sinfonia de lamentos e súplicas. Havia dor, havia medo, e havia algo mais, algo sedutor. O reflexo do espelho quebrado mostrava um vislumbre distorcido de sua própria imagem, mas não estava sozinha. Os rostos do medalhão estavam ali, suas bocas abertas em um grito silencioso. Ana sentiu que precisava agir, mas as palavras de sua avó a paralisavam. Liberte a verdade ou seja destruída por ela. A escolha pesava em seu ser. Finalmente, com a determinação escorrendo pelas veias, Ana decidiu abrir o relicário mais uma vez. O estalo ecoou pela sala e um brilho intenso explodiu do interior. A luz iluminou o ambiente antes escuro e, pela primeira vez, os rostos do medalhão pareceram relaxar, como se uma esperança tivesse sido acesa. Mas a esperança durou pouco. Uma sombra se contorceu em direção a ela a partir da névoa e a sussurrante voz se tornou um grito, preenchendo a sala com uma fúria palpável. Você não deveria ter feito isso. A entidade parecia emergir do nada, uma mulher de longos cabelos desgrenhados e olhos vazios como um abismo. Cada passo que ela dava parecia fazer o chão tremer. Ana se virou para fugir, mas os braços da casa a seguraram como garras de uma criatura sedenta. Escute-me, Ana. Você pode ser a chave. O legado é seu direito, mas ele tem um preço. A entidade exclamou, sua voz ecoando diretamente em sua mente. Ela lutou contra as correntes invisíveis erguendo o relicário. O peso das vidas nele parecia quase trazê-la para o chão. Para onde você vai? Gritou a sombra, agora uma figura bem diante dela. A verdade não pode ser ignorada. O que você busca é um abraço que pode conduzi-la ou matá-la. Sentindo-se perdida, Ana olhou mais uma vez para o medalhão que emanava uma luz quase hipnotizante. A memória de cada rosto distorcido passou por sua mente. O que eles tinham a ver com sua vida? A casa estava viva, pulsando de expectativa. Apenas diga o que você quer, e tudo isso termina. Ou não vou conseguir mais aguentar. Ela exigiu, a raiva brotando. Você precisa entender o que sua avó fez. A sombra respondeu, como se estivesse em um diálogo interminável com a própria angústia. Ela fez uma escolha, e você terá que fazer a mesma. Nesse instante, um estalo profundo ecoou mais uma vez, e o ambiente começou a desvanecer ao redor de Ana. O espelho quebrou em pedaços menores, cada fragmento revelando vislumbres de um passado sombrio e oculto. Imagens de um pacto que sua avó fizera surgiram em fragmentos, envolvendo-a em um redemoinho de dor e sacrifício. O que estava acontecendo? Ana sentiu a vibrante pulsação do relicário em suas mãos, como se esperasse por uma resposta. O que era essa verdade que sua avó tão temia revelar? E mais importante, qual o seu papel nisso tudo? O cenário mudou abruptamente. As paredes pareciam se contorcer e a sala de estar se transformou em um corredor escuro. Vozezinhas sussurrantes ecoavam em sua mente. Siga-nos, Ana. A verdade está lá, mas cuidado. O preço não será barato. Ela respirou fundo, enfrentando o pânico que subia em seu peito. O que ela desvendará no próximo passo? Cada batida de seu coração ecoava como um tambor de guerra, preparando-a para a batalha contra o que estava por vir. Assim, sem olhar para trás, Ana decidiu andar em direção à escuridão, sem saber o que a aguardava ali. O corredor se estendia infinitamente diante de Ana, as paredes parecendo se estreitar em uma espécie de abraço agonizante.
As luzes tremeluziam, lançando sombras que dançavam freneticamente, como se estivessem vivas. A cada passo, o medo gritava em sua mente, mas a curiosidade também a empurrava adiante, tornando-se uma força irresistível. Isso é uma armadilha? Ela sussurrou para si mesma, as palavras atravessadas pela tensão do momento. A voz da sombra ecoava em sua mente, e ao mesmo tempo, os sussurros do medalhão pulsavam em um ritmo frenético. Seria essa a verdade que sua avó lhe escondera? Uma parte esquecida de história familiar prestes a ser revelada? Os sussurros se intensificaram, formando palavras distorcidas. Sacrifício e verdade misturavam-se em um eco ensurdecedor. Ana se lembrou dos rostos do medalhão, macabros e tristes, implorando por misericórdia. O ar ao seu redor tornava-se opressivo. A sensação de estar sendo observada invadia cada nervo em seu corpo. Algo ali a seguia. Após o que pareceu uma eternidade, uma luz fraca apareceu à sua frente como uma lanterna em um túnel escuro. Mas ao se aproximar, ela notou que não era uma luz qualquer. Emanava de uma porta entreaberta. A madeira estava gasta, coberta de marcas escuras que pareciam pulsar com a mesma intensidade que o relicário. Ana hesitou. O que poderia estar do outro lado? Uma parte dela queria voltar, mas as vozes a cercando eram insistentes, quase clamando para que ela continuasse. Ela empurrou a porta e entrou. O quarto era pequeno e despojado. Apenas uma mesa com uma cadeira em um canto e velas apagadas ao longo das paredes. No centro, um grande espelho envolto em um véu negro, como se aguardasse sua presença. Ela sentiu o ar mudar, tornando-se mais denso e cheio de expectativa. Uma tensão palpável surgiu. Apenas ao olhar para o espelho, Ana teve uma visão aterradora. Ela viu o rosto de sua avó, mas não a mulher que lembrava. Era uma versão mais jovem, com os olhos ardendo, como se carregasse todos os segredos da família. Logo atrás dela, sombras se aglomeravam, parecendo gritar, mas o som não chegava aos ouvidos de Ana. A verdade deve ser paga com sangue, ela ouviu a avó dizer, e a visão se distorceu. Cada geração deve escolher. Alguém deve sucumbir ao legado. Estará você disposta? As palavras ecoaram dentro de Ana, cada sílaba a atingindo como um golpe. O medo tomou conta. O peso do relicário em suas mãos se intensificou, quase queimando sua pele. Isso não pode estar acontecendo. Ela murmurou, tentando compreender. As vozes em sua mente se tornaram ensurdecedoras e a luz do espelho parecia flutuar de maneira ameaçadora. Ana se virou abruptamente, pensando em fugir, mas as sombras da sala começaram a se esticar, tentando aprisioná-la ali. O último vislumbre que ela teve de sua avó foi um olhar distante, perdido em arrependimento e dor. Você tem que escolher, Ana. O passado não pode ser ignorado. Lembre-se, a casa sempre cobra seu preço. Num momento de desespero, Ana correu. Correu como se sua vida dependesse disso, arrastando os pés ao longo do corredor, a luz do espelho desaparecendo atrás dela. A pressão aumentava, como se algo se aproximasse, sonhando em tomar seu lugar. A casa, agora, era um labirinto de pesadelos, cada porta representando escolhas que nunca poderiam ser desfeitas. No momento em que estava prestes a atingir o fim do corredor, a parede parecia se fechar atrás dela, como uma armadilha mortal. Apenas havia uma saída. Mas quem poderia garantir que era realmente uma saída? Você não pode escapar do seu destino, Ana. As sombras uivaram, sua voz ecoando como um lamento coletivo. Ana estava prestes a ser consumida pelo terror, quando, de repente, o relicário explodiu em luz, revelando um segredo que mudaria tudo. O que ela encontraria a seguir a aguardava, e não havia como voltar atrás. E assim, ela parou.
Com a respiração entrecortada e seu coração quase saindo pela boca, uma nova pergunta se formou em sua mente. Que tipo de sacrifício esse legado exigia dela? Ana sentiu a luz do relicário atravessá-la, pulsando como um coração em agonia. Era como se as sombras ao redor drenassem sua coragem, tornando cada respiração mais difícil. O calor do relicário agora era um fogo que queimava, e ela olhou para baixo, admirando o brilho em contraste com a escuridão que a cercava. Mas algo se movia ali. Algo estava sendo revelado. As sombras se aproximaram mais, como se sua presença fosse uma resposta à luz. A verdade deve ser liberada. Uma voz sussurrou, entrelaçando-se com os sussurros do medalhão. A sensação de estar sendo observada aumentou. Ana levantou a cabeça determinada, mas seu olhar encontrou o espelho mais uma vez. Algo começou a se agitar atrás do véu negro. Uma figura estranha começou a se contorcer, e antes que ela pudesse entender, a imagem se manifestou em uma nova visão. A sala estava cheia de pessoas em uma cerimônia. Rostos conhecidos, amigos e familiares, todos com expressões de horror. Mas no centro estava sua avó, uma heroína em um ritual sombrio, um punhal em mãos, com sangue escorrendo à sua volta. Isso é o que fazemos em nome da proteção. O que foi tomado deve ser devolvido, sussurrou uma voz, possivelmente a de sua avó. Ana sentiu um frio intenso nas costas, como se a presença daquela lembrança desejasse tocá-la. Não! Ana gritou, mas o som era abafado, como um eco perdido numa caverna. Ela estava presa entre o passado e o presente, e o relicário ainda pulsava em sua mão. Se aquilo era um legado, então o que significava essa dolorosa escolha? O ambiente ao seu redor começou a distorcer, as paredes tremendo como se quisessem se fechar ao redor dela. Escolha. Escolha a quem sacrificar. O legado exigirá. As sombras uivaram, formando um coro de desespero que fez o sangue de Ana gelar. O chão começou a vibrar sob seus pés, e ela sabia que tempo estava se esgotando. Ela ponderou. Fazia pouco tempo que ela entendia o significado da palavra família. Os laços que ela sempre pensou ser sólidos agora pareciam frágeis, e a revelação da história entrava como uma faca afiada, dividindo cada sentimento em 1000 pedaços. Você é parte disso, Ana. Mais uma vez a voz de sua avó reverberou na sala, estonteante e angustiante. Você deve escolher um dos nossos, ou o legado se tornará a sua maldição. Um novo sussurro, mais familiar, borbulhava pelo ar. Era a voz da sua mãe. De algum lugar, em um canto escuro, um eco de sua própria infância percorreu a mente de Ana. Ela lembrou-se do calor materno, da segurança que sempre pareceu uma fortaleza, mas agora, essa fortaleza estava se despedaçando sob o peso das verdades ocultas. Ana respirou fundo, tentando reunir a coragem dentro dela. As sombras ao seu redor não a deixavam em paz, e o relicário parecia precisar de sua decisão. Mas a decisão não vinha apenas do coração. Era um labirinto moral em que a culpa e o amor estavam entrelaçados em um estrangulamento mortal. Você precisa fazer isso. Não há outra escolha. Uma sombra sussurrou, e naquele instante Ana sentiu um impulso. A escolha teria que ser feita. A pressão aumentou. Quando sua mente girava entre as opções que tinha, uma visão clara da sua mãe surgia novamente, e o sussurro se tornava um grito. Ana pegou o relicário, o segurando contra o peito, tentando canalizar toda a força que podia. Não serei a próxima a sucumbir ao legado. Nesse momento de determinação, um barulho ensurdecedor irrompeu atrás dela. A porta pelo qual havia passado se fechou abruptamente, mas a nova saída não era clara. O corredor às suas costas começava a distorcer ainda mais, como se o próprio espaço estivesse morrendo. Não pode acabar assim. Ela rosnou em um grito de desespero.
O que ela escolheria repercutiria em gerações, e a casa exigia um preço que ela se recusava a pagar. Com o coração martelando, ela encarou as sombras que pareciam se engalfinhar em um frenesi. Então, num lampejo de raiva e resistência, ela gritou: "Eu escolho viver, não serei um sacrifício." E ao pronunciar essas palavras, o chão tremeu violentamente. Os sussurros começaram a se transformar em gritos de indignação e terror. Ana, consciente de que algo monumental estava prestes a acontecer, se preparou para o impacto da escolha que havia feito. O que mais aquela casa poderia revelar? Ela se voltou uma última vez, o relicário brilhando, pronta para enfrentar as consequências de sua desafiante declaração. Esperando que a verdade finalmente viesse à superfície. E, ao mesmo tempo, imaginando até onde aquela decisão a levaria. Ela não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Ana estava enraizada no chão, como se as sombras tivessem se apoderado de suas pernas. O relicário pulsava em seu peito, e a casa ao seu redor parecia respirar em uma agitação frenética. As paredes tremiam, vibrando com o eco de gritos que agora se intensificavam como um coro de almas penadas. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar. Dentro dela, o medo se mesclava com uma raiva indescritível. Aquelas vozes não iriam moldar seu destino. "Eu não sou uma peça em um jogo antigo", gritou, a voz saindo mais alta do que esperava. O eco de suas palavras dançou nas paredes, tornando-se um grito de revolta. No entanto, as sombras não estavam dispostas a ceder tão facilmente. A luz do relicário reluziu intensamente, quase ofuscando, e uma onda de calor olfativa a envolveu, como se a casa tentasse queimá-la com sua própria essência. Uma mancha escura começou a se formar no chão, contorcendo-se como tentáculos, se aproximando a cada segundo. Aquilo não parecia ser uma simplesmente ilusão. Era um pressentimento de que as coisas estavam se intensificando. "A casa não vai te deixar sair", sussurrou uma voz que nunca antes ouvira. Era doce, mas ao mesmo tempo traiçoeira. "Ela precisa de você, da sua energia." Ana olhou para o relicário desafiadoramente. "Que energia? Porque esse legado está amarrado a mim como um peso?" A dúvida a cercava como uma armadilha, e as sombras nesse instante pareceram hesitar. A imagem de sua avó voltou à mente de Ana, o punhal em sua mão e a expressão de firmeza em seu rosto. Viver ou morrer? A voz a guiava e ela se lembrou da primeira vez que ouviu histórias sobre o relicário. O peso da história a consumia, o peso de escolhas não feitas. O legado não era só uma maldição, mas também uma responsabilidade. E então, em um momento de clareza, Ana se lembrou dos rituais e da conexão que tinha com suas raízes. O pavor tomou conta dela, pois a única forma de libertar a si mesma e a sua família desse ciclo interminável poderia ser um enfrentamento direto. "Chega de correr, se vocês querem a verdade, então eu vou trazê-la." O relicário iluminou-se de uma forma quase sobrenatural. Uma corrente de energia começou a emanar dele. As sombras, que antes pareciam poderosas, agora recuavam, temerosas do brilho da luz que emanava de Ana. "Eu não sou um sacrifício. Se eu tenho que enfrentar o passado, que seja. O que é esta casa senão um reflexo do que ocultamos?" As palavras explodiram de sua boca e ela sentiu uma força vibração nas paredes, como se a casa estivesse respondendo ao seu desafio. As vozes se tornaram um lamento contínuo, crescendo em volume. "Não faça isso! Você não sabe o que está invocando!" As sombras começaram a se agitar ainda mais, e Ana sentiu que a casa estava prestes a se rebelar. Então, a realidade se rompeu. Todo o ambiente ao seu redor tornou-se um borrão. A sala começou a se desintegrar, as paredes desaparecendo como se fossem areia sendo levada por uma tempestade.
Ana se viu em um espaço vazio, um vácuo onde apenas a luz do relicário permanecia, pulsando como um coração desesperado. Ela estava sozinha, mas não por muito tempo. Um movimento nas sombras tornou-se mais evidente, se moldando em figuras que se aproximavam. Eram rostos que ela conhecia, sua mãe, seu pai, e através da névoa escura, até mesmo sua avó. Porém, eram sombras de si mesmas, desfiguradas, cansadas e cobertas por um manto de desespero. Você precisa nos libertar, Ana. A voz de sua mãe ecoou, mas não era mais acolhedora. Era um clamor por socorro, e no fundo daquelas palavras havia uma súplica por perdão. Ana desabou, seu coração palpitando. O relicário emitiu um brilho intenso, revelando verdades que nem ela estava preparada para aceitar. A escolha que fizera a colocou em um caminho sem volta, e a única saída agora era através do terror que a cercava. Seria essa luta a chave para quebrar a maldição ou apenas mais um ato de desespero? Eu não entendo. Ana murmurou, sua voz quase apagada pela intensidade do momento. Mas no fundo, ela sabia que ainda precisava tomar uma decisão, mesmo que a resposta estivesse envolta em mistério e dor. Qual seria o preço a pagar por essa verdade? As sombras a rodeavam e ela estava prestes a descobrir. O que aconteceria se ela fracassasse? A luz do relicário tremeluzia, intensificando a urgência e a expectativa daquele instante fatídico. A casa estremeceu com a declaração audaciosa de Ana, como se o próprio terreno estivesse revoltado com a ousadia dela. A luz do relicário tornou-se um farol, refletindo a luta interna que fervilhava em seu coração. Aquelas sombras, visão aterrorizante de ancestrais perdidos, agora clamavam por libertação. O peso da realidade sobre ela parecia insuportável. E se essa era a última chance de libertar não apenas a si mesma, mas também aqueles que a precederam, era uma responsabilidade que ela não poderia ignorar. A verdade deve ser libertada. Ana gritou, a voz incrivelmente firme diante do terror que a cercava. As sombras hesitaram, como que sentindo a força das palavras. O relicário em suas mãos pulsava, irradiando uma força intensa que parecia conectar-se às raízes da própria terra. Sem hesitar, ela se direcionou ao espelho que tomava forma ao fundo da sala. Se você é um reflexo do que somos, então venha à tona. Fez seu desafio ecoar as paredes, e a névoa pareceu hesitar, como se avaliasse a coragem da jovem. Ao se aproximar do espelho, Ana viu não apenas sua imagem, mas também os rostos distorcidos das pessoas que foram sujeitadas ao pacto. O terror dela se intensificou, mas dentro do medo nasceu um lampejo de compaixão. Eu entendo. Ninguém merece isso. As palavras brotaram de seu peito, e com isso, um novo tipo de energia surgiu. Os olhos de sua avó, antes opacos e tristes, brilhavam agora com uma determinada esperança. Lembre-se, Ana. O amor é poderoso, mas a verdade é libertadora. A voz ecoou, mais clara do que nunca. Ana se virou para o relicário, o toque frio e firme em suas mãos. A chama da determinação acendeu mais uma vez, e, sem pensar, abriu o medalhão. O brilho se espalhou pela sala como fogo espalhando-se em campo seco. Uma onda de clareza tomou conta dela, retorcendo e distorcendo as sombras que circundavam seu corpo. Os gritos agora eram um clamor por ajuda e não terror. Vocês precisam escolher. Libertem-se do que as mantém aqui, gritou Ana, o coração acelerado. Então as sombras começaram a se formar em figuras, cada uma representando alguém do passado, mas ao invés de crueza, havia uma manifestação de dor e arrependimento. Ana percebeu que a maldição deles não era apenas a condenação. Era um ciclo de escolhas erradas que ninguém teve coragem de enfrentar. Cada um ali tinha seu próprio fardo. Cada um queria seguir em frente. Solar cada alma, ela murmurou,
o relicário agora emitindo uma potência radiante que iluminava as trevas. O que está escondido deve ser revelado. Se há poder em nosso amor, que ele nos salve. A luz crescia, seus raios cortando a névoa como se fossem lâminas. Um grito coletivo ecoou, como se cada alma presa estivesse finalmente sendo invocada. A casa começou a se desintegrar ao redor delas, fazendo o chão tremer violentamente. Os rostos que antes estavam distorcidos começaram a se transformar em expressões de paz. O medo foi substituído pela entrega. Cada espírito estava pronto para liberar seu peso. Obrigada, Ana. As vozes soaram como um sussurro em harmonia. Então, com um último gatilho de poder, um vento fortalecido arrastou o terror para longe. O relicário começou a brilhar incontrolavelmente e, em um instante, o mundo girava ao seu redor. Quando a luz finalmente se dissipou, as paredes da casa estavam agora jagadas e retorcidas. Ana notou que estava em um campo aberto, onde a névoa se desvanecia como se nunca tivesse existido. As primeiras cores do amanhecer tingiam o céu e um silêncio reverente pairava no ar. Ao seu redor não havia mais gritos, apenas a melodiosa brisa da liberdade. Sentindo-se liberada, mas ainda assombrada pelos acontecimentos, Ana olhou ao longe e viu pequenas luzes se movimentando. Um grupo de almas a observava, não mais tristes, mas repletas de gratidão e amor. E ali, no centro, estava a imagem de sua avó, agora com um sorriso sereno. A escolha foi sua, Ana. Você desfez a maldição e trouxe o que realmente importa à luz, o amor e a verdade. As palavras de Eulália ecoaram em sua mente, trazendo à tona a realidade que Ana havia enfrentado. Mas a batalha terminou, e a casa nunca mais os prenderia. Ana respirou fundo, enquanto o calor da manhã a envolvia. Mas em seu peito havia sombras de dor e memórias que nunca iriam embora. A transformação estava feita, mas o eco do passado sempre a acompanharia de forma silenciosa e protetora. Um novo dia havia raiado, e ela sabia que, embora sua história não terminasse aqui, havia envelhecido e aprendido a escolher o que realmente importava. O legado dela não seria uma maldição, mas uma força peculiar que, em tempos de incerteza, permitiria sempre novamente o amor florescer. A paz estava ao alcance, e a liberdade era seu novo destino. Agora, para você que acompanhou até aqui, inscreva-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que vão te marcar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais enredos de arrepiar. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante, porque queremos saber o seu ponto de vista. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão aterrorizante. Afinal, apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.